momento pendular na história em que passa-se periodicamente de um momento muito sério, um momento severo, formalmente severo, moralmente severo, eticamente severo, passa-se disso para um momento mais aberto, mais solto. Eu comecei na música muito cedo, muito pequenininha. Havia um ambiente muito propício na minha casa. Minha mãe era professora, era uma mulher bastante culta, e a casa era cheia de livros e música rolava. E a música não importa se era música clássica ou popular, o que importa é que fosse boa música. E eu, muito pequenininha ainda, eu comecei a mexer lá no rádio. Era uma época que não havia, claro, internet, né? Então a gente se divertia com outras coisas, né? Com brincadeiras mesmo, com rádio e outras coisas. Eu comecei a mexer muito no rádio e eu ligava sempre na rádio Ministério da Educação, que era equivalente ao que é hoje a Rádio Televisão Cultura aqui em São Paulo, né? Então eu ia sempre, eu colocava na rádio Ministério da Educação. Minha mãe notou isso. E um dia eu ia fazer 6 anos, ela me perguntou se eu gostaria de estudar música. Minha resposta foi, claro, quero. E ela disse, o que você quer estudar? Uma flautinha, talvez, um violino? Eu falei, não, eu quero piano. E ninguém me demoveu de que fosse o piano. Isso era uma época em que todas as famílias, todas as casas onde havia uma certa cultura, tinham um piano. E por acaso, ou não por acaso, na minha tinha um piano, tinha um player. Então, para mim foi tudo muito fácil. Minha mãe imediatamente procurou uma boa, excelente professora, me colocou para estudar, aos 6 anos, então. E eu, cerca de 7, 8 meses depois, já estava começando a me apresentar nos recitais de alunos, e daí começou, não parei nunca mais, até me formar. O tempo foi passando, eu sempre me apresentando, me apresentava em rádio, em televisão, me apresentei em vários concursos, onde sempre fui muito bem classificada, vários eu ganhei, e até que, já moça, já formada, eu ganhei uma bolsa de estudos para a França, para Paris. Eu ia estudar com Magda Talhaferro, em Paris. E então foi assim. Ganhei essa bolsa de estudos para Paris, e isso realmente foi uma coisa muito boa, né? Minhas principais referências, as mais básicas, as mais importantes, são Guiomar Novaes e Magda Talhaferro. Por quê? Eu estudei com uma ex-aluna de Guiomar Novaes. Quando eu ganhei minha bolsa de estudos para a França, Guiomar Novaes foi uma das pessoas que me ouviram. Tive aulas com ela. Sempre que ela ia ao Rio, ela me telefonava, me pedia coisas. A minha professora, como eu disse, tinha sido aluna de Guiomar Novaes e era muito amiga de Guiomar nessas alturas. E Magda Talhaferro, que eu sempre admirei muito e que me aceitou para estudar com ela em Paris. E Magda Talhaferro é exatamente o oposto de Guiomar. Daí é muito interessante essa justaposição de pessoas tão importantes e com personalidades tão diferentes. A Guiomar era tímida, recatada, contida, muito religiosa. A extrovertida de cabelos vermelhos era Madalena. Aproveitava a vida. De tímida não tinha nada, era uma extroversão só. Aqueles cabelos vermelhos esvoaçantes dela. Isso tudo, claro, que aparecia no seu tipo de toque, na sua arte. Então, as maiores referências minhas são essas duas brasileiras, fantásticas. Muita coisa que eu faço ao piano, muito da minha maneira de tocar, eu devo às duas. A Guiomar
indiretamente pela minha professora, que foi aluna dela, depois diretamente o devo a ela, e também a Magda Talhaferro. Essas são as minhas referências mais próximas. A minha formação acadêmica multidisciplinar realmente me ajuda muito, me proporciona grande facilidade ao dar aula, seja de instrumento, seja de matéria teórica. Veja, eu sou formada pela UFRJ, pela atual UFRJ, em piano. Tenho também curso de aperfeiçoamento em interpretação pianística. Isso realmente me ajuda muito na parte do instrumento, da música propriamente dita. Fora isso, eu fiz também a Faculdade de Ciências Sociais na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que é uma instituição da USP. Lá eu aprendi a importância da cultura, entre aspas, cultura como a maneira de ser das sociedades, como os valores das sociedades. Para eu ensinar, eu não vejo a música apenas como uma artista. Eu não conheço apenas o lado do artista. Eu vejo como um cientista social. Então, eu sei da importância da cultura, antropologicamente falando, ou seja, dos usos, costumes, valores, essa importância que a cultura, que o tipo de cultura exerce sobre toda e qualquer expressão artística. Uma expressão artística, uma arte, não é da jeito que é por acaso. Ela está absolutamente inserida num contexto sociocultural, que tem a ver com os valores, intimamente ligado ao tipo de sociedade daquele momento, ou seja, ao tipo de política, filosofia, religião, economia, tecnologia. Em nenhum momento existe, porque sim, ele está inserido dentro de um contexto. Isso é muito importante. E o fato de eu ser uma cientista social também me possibilita muito a movimentação tranquila entre a ciência e a arte. É verdade. Nesses anos todos de experiência, são décadas de experiência, passou muita gente pela minha mão. Realmente, há alguns alunos que eu tenho que seguiram, de alguma forma, seguiram a carreira artística. Tem, inclusive, um que está na mídia, bastante até. Tem uma moça que está entrando com tudo agora, sempre na música clássica, porque a minha formação é absolutamente, a formação acadêmica é totalmente clássica, totalmente erudita. Não que eu não goste da música popular. Gosto de boa música. Não importa se é clássica, se é popular. Eu apenas gosto de boa música. Mas a minha, vamos dizer, o meu ponto alto seria a música clássica, a música erudita. Então, tenho alunos, sim, que estão se expondo bastante na mídia, que estão fazendo sucesso. Isso muito me orgulha. Isso me deixa muito feliz. A minha metodologia realmente, como inclusive uma resultante da minha formação interdisciplinar,
ela abrange várias matérias. Numa aula de piano, eu não explico apenas as notas, as articulações. Não. Eu vou mostrar por quê. Eu vou trabalhar com análise musical. Eu trabalho muito com a parte teórica. Trabalho muito com a teoria da música. Claro que vai envolver ritmo, que é importantíssimo. Eu sou muito exigente com o ritmo. Tanto que dou bastante música brasileira, inclusive, porque música brasileira é ritmo puro, né? Trabalho bastante com harmonia. Afinal, a harmonia lógica da música, para bem entender como interpretar uma peça, é muito importante que se faça minimamente uma análise harmônica, para se poder entender a lógica da música. Eu também trabalho muito com a análise musical propriamente dita, como uma decorrência, inclusive, da harmonia. Eu coloco a música dentro de um contexto sociocultural, para poder entender o estilo do autor. Cada autor está inserido num contexto, já falei isso antes, num contexto sociocultural. Resumindo, a história da música, a harmonia, a análise musical estão sempre presentes nas minhas atividades como professora e também nas minhas atividades como recitalista. Se não for assim, não existe música. Se não for assim, toca-se notas, não se faz arte, não se faz música. Não é possível um estudante de música tornar-se um grande músico sem orientação adequada. Não, pelo menos na música erudita. Na música popular, talvez. Nós temos, mesmo no Brasil, grandes autores, grandes compositores que mal sabiam ler. Mas a música popular, ela é diferente, ela não é melhor nem pior do que a música clássica. Ela é apenas diferente, ela tem mais liberdade. É diferente, é um outro tipo de música. Agora, na música erudita, é impossível tornar-se um grande artista sem orientação muito, muito boa. Porque a música tem um corpo teórico muito sério, muito complexo e vastíssimo. E para tocar ou cantar bem, é necessário dominar esse corpo teórico, que é feito de uma série de matérias que a gente aprende na faculdade, ou que a gente aprende mesmo como professor particular, mas este professor tem que conhecer bem esse corpo teórico, que é composto de uma série de matérias, como teoria da música, percepção, história da música, importantíssima, a música de câmara, que é extremamente importante. Isso não é teórico, isso é uma outra forma de se executar, de se fazer música. É bastante complexo. Precisamos da harmonia, claro, contraponto. Enfim, tudo isso que a gente estuda na faculdade. É interessante conhecer um pouco. Quando eu fiz a faculdade, ainda tínhamos a matéria de acústica e anatomia dos membros superiores. A anatomia dos membros superiores é de extrema importância para cantores e instrumentistas. Porque vai evitar danos ao corpo. Um professor que não conhece um pouco de anatomia, ele pode, sem querer, machucar um aluno, ao permitir que ele faça determinados movimentos que ele não deve fazer. Ao permitir que ele faça um estudo extremamente longo, sem paradas, ele pode pegar tendinite e outras ites, né? Então, realmente é necessário. O autodidatismo é muito bom, claro. Há muitos livros para a gente ler. E é muito bom que haja autodidatismo. Ao mesmo tempo, ele tem sua personalidade. Então, essa personalidade tem liberdade dentro da sua
época, ela vai se manifestar. Por exemplo, Chopin está dentro do período romântico, mas é impossível se comparar Chopin a Liszt, embora Liszt também esteja dentro do período romântico. Mais do que isso, eles são contemporâneos, mais do que isso, são amigos. Não podemos comparar Liszt com Schubert, Chopin com Schumann, embora os dois também fossem amicíssimos, muito menos com Wagner. E todos estão no período romântico. Todos mais ou menos viveram na mesma época. Chopin e Schubert, que faz a passagem para o romantismo junto com Beethoven, Chopin e Schubert morrem antes, morrem muito jovens. Já os outros vivem bastante. Então, os autores estão inseridos dentro da sua época, dentro dos costumes, dos usos, dos valores dos seus contemporâneos. Geralmente, quando não estão lançando um novo estilo musical. E nós, como intérpretes, veja, intérprete, o que é um intérprete? É um tradutor. Eu tenho que ensinar o meu aluno a traduzir, porque a música, quando está no papel, não é música, ela é apenas partitura. Ela só se torna música quando ela começa a ser executada. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar aqui sobre a Grécia Antiga seria a origem da palavra música. Bom, música vem de música em grego. A música é uma adjetivação da palavra música. Vamos lá. Em primeiro lugar, estudem. Estudem sempre. Nunca se esqueça que trabalham com musculatura. Tenham muito cuidado com a musculatura. Portanto, vocês devem saber trabalhar com ela. Procurem se informar sobre a musculatura dos membros superiores. Estudem sempre, mas não deixem de viver. Porque a sua personalidade e a sua história de vida, a sua vivência, vão estar presentes na sua interpretação, seja no canto, seja nos instrumentos. Para vocês serem bons tradutores de grandes autores, ou seja, para vocês serem grandes intérpretes, grandes músicos, vocês têm que viver. Vivam, não tenham medo de viver, mas estudem muito também. Dividam. E felicidade.